caramba, né, meu? Eu aqui tentando, aqui eu falei, não tá dando. E mesmo assim já tinha duas pessoas já. Já não tá aparecendo. Então já você já tem que mandar já o link já no outro já, né? Não é isso? Não, mas o link eu mandei o link certo. Ah, você mandou Eu o que link entrei certo. pelo Ah, errado. você entrou pelo errado. Aí, agora sim. Vamos lá, pessoal, já estamos ao vivo aqui. Vamos esperar as pessoas entrarem nessa quinta-feira e de mais uma live aí, onde nós estaremos falando sobre mindset. A Suelma entrou de novo, boa noite. Suelma, boa noite, Rita. Essa noite que é a quarta, quinta-feira que nós estamos fazendo lives. Já falamos aqui sobre a diferença entre o chefe e o líder. Na segunda quinta-feira nós falamos sobre influência, onde tivemos a presença de Alice Dantas. Na semana passada nós falamos sobre inteligência emocional, onde tivemos com o Carlos César, amigo meu lá do Rio de Janeiro. E hoje estaremos com Rita Carvalho, que é especialista em desenvolvimento humano. A Rita que já está na área aí, daqui a pouco ela vai estar entrando ao vivo com a gente. E nós vamos falar sobre esse tema que nos dias de hoje muito tem se falado, né? Mindset. Mas o que é mindset? Até gostaria que se vocês tivessem perguntas, se você tivesse perguntas em torno desse tema, que vocês pudessem colocar aqui ao vivo que a gente vai estar respondendo, tá? A Rita é especialista aí em desenvolvimento humano, é escritora, já esteve aqui comigo em São Paulo, é uma amiguíssima que nós tivemos o prazer de nos conhecer aí através de um network no online. E desde então nós temos feito uma parceria aí muito legal. A Rita esteve inclusive aqui comigo no último Realizar Empreendedor, ela esteve aqui comigo dando uma das palestras, foi fantástico, tivemos ali quase 100 pessoas no auditório municipal de Suzano, da Biblioteca de Suzano. Foi ali um evento fantástico. Infelizmente, depois dessa pandemia, nós não deixamos de fazer. Não, infelizmente, estamos impossibilitados de fazer os eventos, mas em breve a gente pretende voltar a fazer. Mas através dessas lives aqui é uma forma que nós encontramos de distribuir um pouco de conhecimento, de alcançar as pessoas e agregar um pouquinho na vida de cada um de vocês e também aprender também, né? Então o tema de hoje é mindset. O que é mindset? Eu vou fazer uma pequena introdução, tá? Até porque esse tema eu vou deixar mais por conta pela responsabilidade da Rita de estar falando sobre isso, porque ela é especialista, mas eu vou fazer uma pequena introdução. Segundo a escritora e pesquisadora Carol Dweck, que escreveu o livro, eu nem sei se é bem assim a pronúncia, mas enfim, ela escreveu um livro chamado Mindset. E ela nesse livro ela conta e através das pesquisas delas, ela descobriu que existem dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O que seria o mindset fixo e mindset de crescimento? O mindset fixo são as pessoas que acreditam que a inteligência é algo que já nasce com ela. A capacidade que elas têm de fazer alguma coisa, de gerir alguma coisa, é uma capacidade que nasce com ela. E é uma capacidade limitada, ela não tem condições de aperfeiçoar ou melhorar aquilo. Então você imagina que uma pessoa com um mindset fixo, que ela se propõe a fazer algo, e se é algo que ela acredita que ela não tem muitas habilidades para fazer, então ela já começa fazendo, como eu posso dizer, sem muita convicção, sem muita força. Imagine uma pessoa que vai fazer uma coisa que ela não acredita que é capaz de fazer. Quanto de força ela vai dispor para fazer isso? Muita força ou pouca força? Eu acredito que pouca força. Porque ela já começa não acreditando. Então o mindset fixo é uma pessoa que ela busca o tempo todo a aprovação das pessoas. Ela procura fazer
sempre o mesmo. Ela não gosta de novidade, de novos desafios. Por quê? Porque ela sabe que ela sempre fazendo a mesma coisa, repetidamente, ela vai ter condições de fazer bem feito, porque ela já tá acostumada a fazer aquilo, certo? Esse é o mindset fixo. A Rita está entrando ao vivo com a gente. A Rita já está entrando ao vivo. Ela aí. Olá, Rita, boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu vou continuar aqui com a minha introdução e já vou passar para você, tá bom? Eu estava falando do mindset fixo, eu vou falar um pouco agora do mindset de crescimento. A diferença agora do mindset de crescimento é aquela pessoa que busca se desenvolver. Ela acredita que em tudo ela pode melhorar. Ou seja, ela busca o novo todos os dias. Para ela não tem problema se ela errar. Porque se ela errar, ela tenta de novo. Porque ela tem esse pensamento de crescimento. Ao contrário da pessoa com mindset fixo, que tem medo e tem dificuldade com o fracasso, a pessoa com mindset de crescimento, ela acredita que o fracasso é só uma oportunidade dela recomeçar e continuar tentando, buscando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então basicamente é isso que a Carol, a escritora do livro Mindset, explica no livro dela, ok? Aproveitando que a Rita Carvalho já está ao vivo aqui, vou pedir para a Rita se apresentar e já dar aquele boa noite aí pro pessoal. Rita, por favor. Espera aí só um minuto. Ok. Gente, boa noite. Eu estava aqui falando com alguns convidados meus aqui do Rio de Janeiro, clientes e amigos, parceiros também. Primeiramente, muito obrigado, Ulisses. Gratidão infinita mesmo por esse momento, né? Vai fazer quase um ano que eu estive aí em Suzano, né? No Realizar Verdade. Empreendedor 3, na biblioteca. Foi maravilhoso. E agora a gente está aqui junto de novo. Eu postei ainda há pouco aí um TBT, porque parcerias de sucesso, elas são assim, né? São coisas frutíferas e duradouras, sustentáveis. Muito boa a sua explanação sobre mindset, mas, para quem não me conhece, eu sou Rita Carvalho, sou especialista em desenvolvimento de pessoas, ou seja, desenvolvimento humano. Dentre outras coisas que eu não vou falar aqui, porque eu não vim aqui para apresentar meu currículo. E esse tema é de suma importância. Inclusive, foi tema que eu apresentei na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que eles me pediram para falar da mentalidade, né, da coisa da mente positiva, né, o quanto isso interfere na vida do ser humano. Então, o livro da Carol, Carol Dweck. Carol Dweck, né, ela fala sobre mindset e a nova psicologia do sucesso. Ela é PhD no assunto, quem sou eu para discutir com uma pessoa que é PhD? Até porque eu não sou psicóloga, mas é exatamente isso que você colocou. Existem duas formas de pensar, né? E que a gente vai dar continuidade aqui na medida que você for fazendo as perguntas, eu vou desenvolvendo o tema. E quem estiver assistindo, galera, que tiver perguntas a fazer também, por favor, comentem aí, porque a contribuição de vocês é que vai fazer com que essa live ela seja realmente uma live construtiva para todo mundo que assistir aqui conosco hoje. É isso, Ulisses. Eu acredito que foi um tema super, mega, ultra power. Bem-vindo. Muito bom. Porque tem muitas pessoas que não sabem o que significa, né? Não sabem. E tem gente que acredita que sabe, né? Tem gente que... E isso tem a ver com mindset, né? Acreditar que sabe Sim. tem a ver com mindset. Então, vamos desenvolvendo aí para ver o que você quer que eu responda, o que as pessoas que estão assistindo querem que a gente fale um pouco mais, ou a gente pode ir falando, né? A gente vamos fazer um bate-bola aqui. Eu tenho algumas perguntas, né? E que acredito que algumas pessoas também estão dúvidas que as pessoas possam ter também. E aí eu vou perguntando e você vai trazendo para a gente aí com
todo o seu conhecimento, toda a sua experiência na área de desenvolvimento humano. Você vai trazendo aí para a gente as respostas e tirando as nossas dúvidas, ok? Ok, sem problemas, vamos sim. Então vamos lá. Mindset, a palavra mindset é traduzida, ela significa mente configurada, certo? Eu queria fazer a primeira pergunta que eu queria fazer para você: como que se desenvolve esse tipo de configuração da mente? Como que é configurada, a partir do que a mente de um ser humano ela é configurada, até que idade essa mente da pessoa ela é configurada, se é muito novo ou até adolescência, enfim. O que você pode dizer para a gente sobre essa parte? Então, vamos lá, vamos esclarecer primeiro, né? Mindset. Mais a mente. Set tem alguns vieses aí. Algumas pessoas falam que é configuração, outras pessoas falam que é um conjunto. E que vem a ser, na verdade, a mesma coisa, né? Porque configuração, se a gente for trazer para a linguagem da informática, né, de TI, a gente vai saber que é um conjunto de dados que configuram um programa, um software ou alguma coisa que vai alimentar uma máquina, que é o computador. E a mesma coisa é mindset. Mind é mente e set é ou conjunto ou configuração. Só que a mente humana ela não é como se fosse um computador, um software ou um hardware que você vai lá, configura e depois reprograma, ou deleta, reseta e tudo mais. Então, como é que acontece com a gente? Existem aí provas científicas da ciência, principalmente da neurociência, né, que dizem o seguinte: do 0 aos 7 anos é o momento dessa configuração maior do nosso mindset. Ou seja, dos 0 aos 7 anos, os seres humanos estão ali, né, construindo toda a sua rede neural, aquela coisa toda que eu não vou entrar aqui, porque eu também não sou neurocientista, mas eu entendo um pouco, e acaba criando aquela programação na mente, que vem a ser o mindset. Porque mindset é o quê? Mentalidade. Ou seja, psicologicamente falando, é a maneira como a pessoa enxerga a vida, entende as coisas, né? É a forma como o ser humano até lida com as adversidades, com os desafios, com os problemas, digamos assim, né? Entre aspas, que a grande maioria das pessoas falam problemas, né? Dificuldades, entre aspas. Então, é isso. A mentalidade que é configurada, um conjunto de situações que são colocadas na mente do ser humano, principalmente do 0 aos 7 anos, que é do 0 aos 7 anos que, cientificamente falando, a gente está ali, né, configurando tudinho, porque a gente não nasce com o nosso sistema neural tudo prontinho e cheio de dados. Isso vai sendo imputado na nossa cabeça. Depois, dos 7 anos e meio até os 14 anos, o que acontece? A segunda fase da construção do mindset. Ou seja, o ser humano, posso falar? Se eu não puder, tu me interrompe. Pode, fica à vontade. Porque a pessoa que fala, tu já sabe, né? Fica à vontade. Então, o que acontece? Dos 0 aos 7 anos, a gente recebe uma série de informações, tá? E o ser humano está ali construindo todo aquilo, né? Tudo que ele entende como certo ou errado. Porque nós, seres humanos, aprendemos por dois vieses. A gente aprende por repetição, ou seja, do 0 aos 7 anos, nós estamos repetindo algo que alguém está nos ensinando, cara. Se não é nosso pai ou mãe biológico, é uma figura paterna ou materna que está cuidando da gente. Mas a gente está aprendendo com aqueles seres ali que estão nos orientando. E aqueles seres também aprenderam com outros seres, tá? E aí constrói-se tudo aquilo que a gente aprendeu como certo e errado. Dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio aproximadamente, se eu não estou errada, a gente já começa a decidir. Nós já aprendemos o que é certo e errado, né? Por conta daquelas pessoas que nos ensinaram. Agora a gente vai ter a nossa opção de escolha. O que eu acredito que é certo ou errado para mim? E como é que a gente faz isso? Aí a gente começa a esbarrar em outro módulo de aprendizado do ser humano, que é a dor ou prazer.
Doeu? Não, é errado. Não quero mais saber. Foi legal? Agora tá bom pra caramba. Gosto disso. Entendeu? E aí, a gente começa a construir aqui dentro o conjunto, né, que você... Não, o conjunto eu falei, você falou a configuração, né? A configuração ou o conjunto de crenças que nada tem a ver com o cunho religioso. E é simplesmente o que nós aprendemos no início da nossa jornada de vida, que nos fez crer que era certo ou errado, de acordo com a verdade de alguém, tá? Que também aprendeu por outro alguém. E depois, na segunda etapa da nossa jornada de vida, a gente começou a definir, pelo que nós sentimos, se foi bom ou se não foi bom, se realmente aquilo é certo ou errado pra gente, entendeu, Ulisses? Então, é mais ou menos assim que funciona a construção dessa configuração na mente humana, do mindset, que nada mais é do que a nossa mentalidade, ou seja, a nossa forma de enxergar as coisas, as situações, os problemas, os desafios, as adversidades e tudo mais que se apresentar na nossa vida. É assim que funciona, cientificamente falando, tá, gente? É claro que vocês vão ouvir pessoas falando de várias outras formas. Eu estou falando como eu aprendi, como eu estudei, como eu acredito. Legal. Basicamente, segundo você falou, seria certo, de uma forma mais simplista, dizer que o mindset é um conjunto de crenças que nós vamos adquirindo ao longo dos anos. E interessante o que você falou, e até para as pessoas que estão assistindo, para se atentar a isso, que a Rita falou que até os 7 anos a gente vai vivendo por crenças, não as nossas crenças, não é aquilo que é a verdade para mim, é o que é verdade para outra pessoa. E então, a partir dos 7 anos, aí a gente começa a ter, vamos dizer assim, a inteligência, o discernimento daquilo que é bom e que é ruim. E a partir daí tomar as próprias decisões, baseado naquilo que a gente acha certo, naquilo que a gente acha que é bom ou ruim. Legal, a sua explanação foi muito, muito poderosa. Agora, uma outra pergunta que eu queria dizer para você. Uma pessoa que ela tem uma mentalidade fixa, uma pessoa com uma mentalidade fixa, que olha as coisas com tem um mapa negativo das coisas. Essa pessoa, vamos dizer assim, tem remédio para essa pessoa? É possível ela se desenvolver, mudar essa mentalidade a partir do momento que ela... porque o que a gente está falando aqui hoje, tem pessoas que às vezes têm esse pensamento, esse mindset fixo, mas ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é isso. Ela vive talvez ainda as crenças de outras pessoas que influenciaram ela quando ela era 7 anos, talvez ela venha trazendo essas crenças até hoje. E muitas vezes essa pessoa ouviu o pai ou a mãe dizer que para ser rico tem que trabalhar muito, ou que ter dinheiro é difícil, que... Enfim, a mãe falava que o pai não prestava e de repente uma mulher traz essa crença de que homem não presta. Enfim, um conjunto de crenças e algumas pessoas pode ser que até hoje estejam vivendo de acordo com crenças de outras pessoas que não são as crenças delas. E a partir do momento que de repente ela entende, ela fala assim, nossa, foi bom escutar isso que a Rita está falando, porque agora eu percebi que eu tenho essa mentalidade fixa, mas é possível mudar, Rita? Fala pra gente. Então, vamos lá. Boa! Lasca na Ritinha aqui, né? Vambora. Vambora, eu gosto desse debate. Então, você falou da Carol lá, né? A psicóloga PhD que escreveu o livro, né? Mindset, a Psicologia do Sucesso. E eu gosto muito de falar de Napoleão Hill, mas hoje aqui eu vou falar de Tim Gallwey, né? Tim Gallwey, ou Timothy Gallwey, né? Que foi o precursor aí do coaching, né? E escreveu um livro maravilhoso, além do da Carol também, gente. Quem quiser aí comprar, né? É O Jogo Interior do Tênis. E o que ele comprovou ali, Ulisses? Que desempenho, ou seja, o nosso desempenho, o nosso resultado, a nossa performance é igual ao nosso potencial menos o nível de influência. E aí que tá. Todo mundo é capaz de atingir o máximo. Todo mundo. Nós nascemos com essa capacidade que veio na nossa composição aqui. Não tem jeito. A fábrica mandou o ser perfeito. Só que nós fomos influenciados, sim.
pelo ambiente, pelas pessoas que nos criaram, que também foram influenciadas por outras pessoas, tá? E o que que acontece? Eu não gosto de dizer que a pessoa tem um mindset fixo e que ela tá ali engessada. Eu entendo o que é o mindset fixo, eu tenho plena consciência disso, tá? O mindset fixo nada mais é do que o self-1 gritando na cabeça da pessoa, que é o crítico interno pulando ali o tempo inteiro e julgando. É o julgador, é o crítico, é aquilo que fala para ela que ela não pode, que ela não é capaz, que isso é impossível, que isso é difícil, que isso é loucura, que ela tá pirando no cabeção. Mas por que que isso acontece? Porque, como você disse, ela foi criada com configuração de limitação, mas não foi criada porque os outros que as criaram queriam que ela fosse limitada. Eles também foram criados assim. Então, assim, a partir do momento que a pessoa se permite, porque é importante se permitir, que a pessoa se permite a estar numa live como essa hoje, ouvir o que nós estamos dizendo, por mais que ela não acredite, que ela não creia, que ela ache que é tudo loucura da nossa cabeça, mas a partir do momento que a pessoa se predispõe a se colocar alguns minutos do seu dia a ouvir o novo, ou seja, a abrir a mente para o novo, por mais que ela acredite que não vai fazer efeito, vai fazer efeito. Porque o cérebro humano é o único órgão que não para nunca. E tudo que você escuta, que você aprende durante o dia, ele vai trabalhar durante a noite. E nas últimas horas antes de dormir, ele vai trabalhar aquilo mais ainda. Então, nós aprendemos dormindo. Então, é até interessante lembrar aqui, galerinha, o que vocês estão ouvindo, né, antes de dormir, porque o teu cérebro está registrando aquilo com maior potência. É antes de dormir e quando você acorda, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém aqui nasceu para ficar limitado, tá? Ninguém nasceu para ser limitado. Existem oportunidades infinitas e possibilidades infinitas para todo e qualquer ser humano. Só que nós nascemos com um poder grandiosíssimo, né? Que é o poder da escolha, cara. Que é o livre-arbítrio. Então, não há como forçar uma pessoa a acreditar no que nós estamos dizendo, e nós não estamos dizendo porque nós somos loucos e acordamos querendo falar sobre isso, porque existem várias pesquisas científicas, vários nomes que vieram antes da gente. Napoleão Hill, que eu amo pra caramba, o cara nasceu na década de 30, gente. Por favor, nem sonhava em existir aqui na face da Terra. Timothy Gower também, Tim Gower. Cara, eu não existia aqui. Eles já não estão mais conosco. E eles deixaram um legado que eu acredito que seja para ser aproveitado. Só que nem todo mundo está pronto. Eu nem vou dizer para você que as pessoas não querem. De coração, eu prefiro dizer, as pessoas não estão prontas, né? Porque existe uma série de coisas aí de cunho psicológico, que aí cada caso é um caso, que às vezes a pessoa acredita que ela vai agredir o sistema. E ela vive na lealdade ao sistema. E o que é o sistema? O sistema é que ela conheceu, que foi o familiar. Que foi aquele quem colocou na cabeça dela toda aquela configuraçãozinha ali. Todo aquele conjunto de ideias, de verdades absolutas, que nós chamamos de crença, né, no universo do desenvolvimento humano. Que, na verdade, são crenças que você pode contestar isso. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Isso é verdade absoluta? Essas pessoas que viveram nessa verdade, o que foi que elas construíram? Então, para mim, o mindset fixo, ele é um mindset que limita a pessoa, mas que eu não posso também julgar e dizer que a pessoa, pura e simplesmente, ela quer ser limitada. Ninguém acorda de manhã para falar, hoje eu vou ser limitado. Pelo amor, gente, ninguém faz isso. Ninguém sai de casa falando, hoje eu não quero aprender nada, hoje eu vou ser limitado, hoje eu não quero expandir minha mente. Para, isso não existe. Cientificamente já foi comprovado que o ser humano fica 95% do tempo inconsciente. É muito desafiador você estar consciente o tempo inteiro. A gente fica somente 5% do nosso tempo com a consciência ali. É um exercício constante. Eu sou carioca, então vou falar um termo do carioquês aqui. É tipo a mulherada aqui que gosta de ficar com o corpinho sarado, bumbum na nuca. Ninguém tem bumbum na nuca da noite pro dia, meu amigo. Ou tu malha todo dia ou não tem, vai cair. Lei da gravidade, meu filho. E a mesma coisa é com a mente, querido. Não tem como.
Você querer viver 20, 30 anos acreditando naquilo dali com um mindset fixo. Aí encontrou a Rita e o Ulisses, dois mega ultra power profissionais Né? que trabalham isso. Aí amanhã o ser humano vai estar na potência da mente? Não vai. Isso não existe. Quem acredita nisso está comprando a história da carochinha. Porque pílula mágica não tem. É um exercício. É como musculação. O cérebro precisa ser exercitado. E é contínuo. Até o último suspiro. Não adianta dizer, você sabe da minha história profissional, eu sei da sua, já fizemos N estudos, N informações, mas, cara, tu acha que eu paro por aí? Se eu parar, eu vou cair na cilada, porque é a minha história de vida. E isso não se apaga, tá aqui em algum lugar, cara. Tá aqui em algum lugar. Então, o que eu digo para você é o seguinte, respondendo sua pergunta, falei pra caramba, né? O mindset fixo, ele é possível ser modificado, sim. É possível a pessoa sair do mindset fixo para ir para uma mentalidade, né, de crescimento, uma mentalidade progressiva. Só que não é tão fácil, cara. É simples, mas não é fácil. Por isso requer da pessoa comprometimento com as coisas que ela deseja e almeja para ela. Porque quando você se dispõe a se autoconhecer e a entrar num processo de desenvolvimento pessoal, muitas verdades vão cair, vão ser desconstruídas. E não é tão fácil para todo mundo desconstruir sua história de vida, entendeu, Ulisses? Então, é isso que eu posso dizer, que eu falo muito. Se você não me cortar, eu fico falando, que eu perco a hora. Não, você foi perfeita na sua explicação. E eu até acrescentaria um pouco sobre isso, que boa noite, Isaías. Obrigado, hein? Tá ao vivo aí com a gente, o Isaías, trabalha comigo lá na loja. Eu acho que interessante a gente falar também que as pessoas, quando a gente nasce, a criança pequenininha, ela nasce com mindset progressivo. Porque imagine se uma criança... eu li em algum lugar que uma criança, para aprender a andar, ela cai cerca de 50 vezes. Agora, imagine se ela pensasse, isso não é para mim. É mais ou menos o que o pensamento, a pessoa com mindset fixo pensa. Eu não vou fazer isso porque isso não é para mim. Eu não vou querer o novo porque pode ser que eu erre, falhe. Eu não vou falar em público porque as pessoas podem rir de mim. Ou, enfim, é mais ou menos assim que a pessoa com mindset fixo pensa, né? Ela tem boa noite, Josué. Ela tem o receio de errar e do que as pessoas vão falar. Ela necessita o tempo todo da aprovação das outras pessoas. E como você disse, o mindset fixo não é que ele seja um vilão. De certa forma, o mindset fixo ele é um outro eu dentro de mim que vem para me proteger. Ele vem para me proteger, de certa forma, de cair no fracasso, ou de passar vergonha, ou de alguém rir de mim. Então, o mindset fixo ele não é um vilão, mas, infelizmente, ele acaba limitando a pessoa, colocando um limite naquilo que ela busca, naquilo que ela pode ir mais longe. Assim... E até mesmo no livro, a Carol, ela fala que um pedacinho do que ela fala lá que é interessante, que o legal é você perceber quando esse mindset, você olhar o mindset fixo como se fosse uma outra pessoa. E você através de autoconhecimento, você notar quando ele está chegando, quando ele está se aproximando. E aí você se atentar, opa, o mindset fixo está chegando, e não é esse cara que eu quero aqui. Então, sabe, meio que rejeitar, e aí a partir daí trabalhar isso. Interessante. Até porque se nós tivemos um dia quando éramos criança, eu não desisti de aprender a andar, porque o mindset era um mindset progressivo. Então eu caí 50 vezes até aprender a andar, mas de todas elas eu me levantei. Então, em algum momento eu tive um mindset progressivo. E se eu tive um mindset progressivo e depois, ao longo dos anos, de acordo com a criação, com o ambiente, com as pessoas que me influenciaram, eu passei a desenvolver um mindset fixo. Então, eu acredito que seja possível também fazer o efeito reverso, voltar a ter um mindset fixo, progressivo. É claro que, como a Rita falou,
Não é fácil, necessita de esforço e dedicação, é o treino, é todo dia ali como se fosse, como fazer musculação mesmo. Você precisa treinar todo dia, precisa se autoconhecer, saber conhecer as suas limitações e reconhecer principalmente quando aquilo que te paralisa chega. Em que momento? Para a partir daí você trabalhar na raiz do problema. Certo? Agora acho que quem falou muito fui eu. Não, tranquilo, a gente fala muito mesmo. Quem trabalha com pessoas costuma falar muito, né? Assim, são vieses. Se a gente for pegar várias literaturas aí, Ulisses, são vários vieses que a gente vai encontrar falando sobre essa questão do mindset, que nada mais é do que a mentalidade humana, né? A gente tem a Carol, a gente tem o Tim Gauer, a gente tem Napoleão Hill, a gente tem Jacob Petrie, eu tenho até o livro que eu fiz parte, que eu falei sobre essa questão do pensamento, né, da mente, do construir a sua sorte, eu falei disso. E cada um usa uma linguagem de comunicação, mindset fixo, mindset vencedor, mindset progressivo. Então, o que eu tenho para colocar aqui para todo mundo é o seguinte: não existe essa de que você é uma pessoa limitada e que vai morrer assim. Você só vai morrer assim se de fato você não se permitir. E existem várias outras situações por trás, Ulisses, que não dá pra gente falar aqui que a pessoa simplesmente não quer. Não é isso, gente. Existem várias situações por trás de uma pessoa não conseguir sair daquela limitação, tá? E aí não dá para abordar aqui nessa live, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então não dá para julgar. Uma das coisas da pessoa que a gente deve colocar aqui bem claro, que você prova que a pessoa está sendo dominada pelo mindset fixo, que nada mais é do que o Self-1, pela linguagem de Tim Gauer e de Napoleão Hill, né? O que é o Self-1? O Self-1 é o hemisfério esquerdo do cérebro. A gente precisa dele, cara, não tem como. É o planejador, é o crítico, é o julgador, é o analítico. Eu não tenho como viver só com uma parte do meu cérebro, eu preciso das duas partes do meu cérebro. Os dois hemisférios. Aqui dentro é um composto que me faz, né, ser o ser completo que eu sou. Então, o Self-1, ou mindset fixo, nada mais é do que aquilo que você aprendeu que é o melhor para você. Então, se você consegue hoje trabalhar muito bem os dois lados, o mindset fixo, o mindset progressivo, o self-1, o self-2, os dois eus, não interessa. Se você consegue trabalhar melhor, né, os dois, procura não julgar o seu colega, não julgar o seu semelhante, porque se ele não consegue, é porque tem alguma coisa por trás. Pode ser de cunho só fisiológico, né? Pode ser de cunho fisiológico, que envolve hormônios, uma série de coisas, que envolve saúde, né? E pode ser de cunho psicológico, que aí só a psicologia e os psiquiatras lá para entender, como pode ser de escolhas. A pessoa simplesmente não quer, mas ela só não quer. O que ela não quer? Aí seria nós dois nosso trabalho aqui. Por que não quer? Será que a pessoa realmente não quer? Não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção no nosso dia a dia eu penso que são nas nossas atitudes. Porque tem muita gente aí que fala que não tem a mentalidade fixa, ou seja, mindset fixo, que não é uma pessoa limitada, e ela julga o outro, ela aponta o dedinho pro coleguinha, ela fala do vizinho, ela fala do tudo. Cara, pra mim tá no mindset fixo, porque uma pessoa que tá no mindset progressivo, ela não fala de pessoas, ela fala de ideias, ela fala de soluções. Uma pessoa que se diz ser, né, mindset progressivo, minha mente é aberta, eu estou aberta ao novo, e aí a pessoa não consegue parar de falar do outro. Então, assim, existe aquele ditado, né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais conheço de Pedro. Então, eu costumo dizer que é um desafio mesmo, tá? Até a gente mesmo, profissional dessa área, se a gente não se policiar, a gente vai cair nesse limbo, porque isso é cultural. A gente vive numa cultura onde só valoriza o negativo. A gente está numa pandemia, beleza, entendo, mas não é possível que não tenha nada de bom sendo feito. E a gente só fica escutando coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim o tempo inteiro. A gente vê pessoas aí que fazem milhares de coisas maravilhosas e a primeira escorregada que a pessoa dá, o que fica? O que ela fez de errado.
Então, é cultural, tá? Isso é cultural e nos países de terceiro mundo, como o nosso, que é o Brasil, isso é muito comum. Então, é muito complicado a gente julgar e falar que a pessoa tem mindset fixo, aquela ali é top, porque tem mindset progressivo. Não, não é assim. Porque tem várias coisas por trás, as variáveis são inúmeras e não dá pra gente julgar os nossos semelhantes, entendeu? Porque se você julga o outro, você está na mesma situação que ele, meu amigo. Então, o que eu penso a Carol fala de uma linguagem muito mais coloquial, né? Eu acho que é uma linguagem que a galera de hoje entende melhor do que esses autores que eu coloquei aqui, como Napoleon Hill e Tyndall. Mas eles estão falando da mesma coisa. Isso está sendo falado há milênios, tá? Até a Bíblia Sagrada fala isso. Tá? Até a Bíblia fala disso. Então, que é o livro mais vendido do mundo, independente de cunho religioso, aceita que dói menos, que é o livro mais vendido do mundo. Então, assim, lá tá falando de mentalidade o tempo inteiro, cara. Então, assim, as pessoas só precisam querer aceitar que vai doer. Vai doer, porque lembra que eu falei? A gente aprende por repetição até determinada idade. Depois, meu amigo, vai ser pela dor ou pelo prazer. Então, como nós nascemos com um poder infinito, máximo e power, que é o da escolha, você escolhe o quê? Viver no sofrimento ou fazer um sacrifíciozinho, sentir aquela dor, mas resolver? Porque é igual... Porque assim, o que eu penso do mindset fixo e mindset progressivo na nossa realidade, Ulisses? Porque eu tô falando agora na realidade, tá? Galera, não tem jeito. A questão é a seguinte. Ou você escolhe sofrer pela dor, pela doença, ou você escolhe pagar ali um sacrifíciozinho, alguns momentozinhos de sacrifício, para você resolver o problema e curar, sabe? Aí você vai estar passando por um períodozinho de sofrimento, que eu não acredito que seja sofrimento, que é um sacrifício, você vai estar pagando um preço pela saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional e sua saúde espiritual. Então, é questão realmente de escolher. Mindset é mentalidade. Mentalidade, ela é formada por uma construção de verdades absolutas que foram colocadas na nossa cabeça. Configurações. Configurações essas que vieram lá de trás, da nossa mãe, da nossa avó, bisavó, tataravó, sei lá quantos avós a gente tem, que eu não me lembro. Mas é isso. Então é muito complicado. Eu não sei você, mas, por exemplo, a minha avó morou em Senzala, cara. Quando a minha avó materna nasceu, não tinha muitos anos que tinham abolido a escravidão no Brasil. O que minha avó passou para minha mãe, Jesus? Pelo amor! O que minha mãe conseguiu passar pra gente? Tipo assim. Aí eu vou responsabilizar a minha mãe pelo meu mindset? É justo, é correto, faz sentido? Não, né? Então, eu creio que está na nossa mão a responsabilidade, sabe? A gente está tendo muita informação, a gente está na era da informática. Eu a acho galera que... Fala, que eu tô Pode falando. falar. Desculpa, estou te cortando. Não, eu ia falar só complementar assim. A galera tá aqui, a galera que tá aqui hoje não precisa acreditar na Rita e no Ulisses. Vai lá no Dr. Google e pesquisa, cara. Vai no YouTube, tem tantos vídeos lá, ó. Claro que tem alguns que são um horror, mas tem muito profissional bom lá falando. Não precisa acreditar na gente aqui. Certo, agora, a minha mãe, a sua mãe, a minha avó, a sua avó e a mãe, as avós das pessoas que estão aqui tiveram essa oportunidade que a gente está tendo? É aí que você avalia que mindset que você está utilizando agora. Porque você tem os dois, todo mundo tem os dois. Não existe isso. Nós temos os dois mindsets. E nós necessitamos dos dois. Então, assim, agora qual que você alimenta mais? É isso mesmo. Eu ia falar exatamente isso que você falou agora. Na realidade, nós temos um pouco dos dois. E é possível eu ter um mindset fixo para algumas coisas e mindset de crescimento para outras coisas. Em algumas coisas eu vou me limitar. E em outras coisas eu vou ser mais arrojado, vou acreditar mais, vou com mais força. Mas eu acho assim que nem a gente está fazendo essa live aqui, e 1 hora não é tempo suficiente para que a gente possa, de repente, ajudar com que uma pessoa mude. Mas eu acho que se desse nosso bate-papo aqui, a gente conseguir que algumas pessoas já identifiquem que existe um problema, e a partir daí ela tiver uma luzinha e falar assim, opa, o que eu preciso fazer?
Inclusive, eu quero me colocar à disposição, né? Acredito que a Rita também, para se alguém quiser depois falar no particular, pode chamar na mensagem aí, eu passo meu WhatsApp, acredito que a Rita também não teria problema de fazer isso. E para a gente poder bater um papo mais a fundo, se acharem necessário, sobre o assunto. Porque eu acho que é isso. O importante é você descobrir que existe um problema, porque a pessoa ela não muda. Não estou dizendo que, não quero nem dizer que o mindset fixo seja um problema, como eu falei antes. O mindset fixo, ele, na maioria das vezes, ele é uma defesa algo que vem para te defender e não tirar você da zona de conforto, né? Para poder, porque sair da zona de conforto, como a Rita disse, às vezes é difícil, é dolorido, né? É dolorido, de repente, você chegar do serviço à noite, às vezes não teve um dia bom, e parar meia hora para ler um livro, um capítulo de um livro, ou parar uma hora para assistir, de repente, um vídeo no YouTube de um profissional da área de desenvolvimento, ou parar, de repente, uma hora, que nem nós estamos aqui, para poder ouvir falar sobre mindset, sobre desenvolvimento. Então, eu sei que não é algo que seja fácil, mas é uma decisão. É uma decisão. Eu posso decidir, então eu preciso, a partir desse momento que eu reconheço que eu existo que o meu mindset fixo, ele está, de repente, mais elevado do que o de crescimento, eu posso, a partir de então, pensar, me perguntar, me questionar, ou perguntar para a Rita, como que eu faço para melhorar isso? Como eu faço para me desenvolver um mindset de crescimento? O que eu preciso fazer? Então, eu acho que é isso aí. A gente não... A hora tá passando, tá voando, né? Porque quando o papo é bom, né? Quando o papo Muito é bom, bom. a gente Tá muito bom vai, mesmo. vai. Eu nem sei, porque eu não tô conseguindo ver todo mundo que entrou aí. Eu vi que algumas pessoas que eu convidei entraram. Eu fico muito feliz, agradeço. São clientes meus, empresariais e pessoas físicas, então eu sou grata por eles estarem aqui no teu perfil assistindo essa live. Sou grata também a todos os seus convidados, tá? Por me receberem aqui. É que assim, o assunto realmente, eu amo falar dessas coisas, é meu trabalho. Na verdade, eu sempre gostei, né? Então, mesmo quando eu não trabalhava só com isso, eu sempre falei muito disso, porque eu acredito que todos nós temos um potencial infinito. E eu acredito que nós viemos aqui realmente para fazer a diferença. É claro que também eu acredito que cada um tem uma jornada, né? É óbvio. Se nós ganhamos cada um uma vida, cada um tem uma jornada. E eu não tenho como saber qual é a jornada do Ulisses, nem você tem como saber qual é a minha. Por isso que eu falei, é muito complicado a gente julgar o outro, porque não é, a gente não é só um corpinho, gente, não é. Então, assim, é muito complicado você querer apontar na cara do outro que ele não quer fazer, porque seria insano você acreditar que o ser humano levanta da cama para falar que hoje eu quero ser um fracassado. Pelo amor, gente. Faz algum sentido? Hoje eu quero perder mais uma vez. Hoje eu quero não bater minha meta mais uma vez. Hoje eu quero mais um mês que eu não quero receber minha comissão. Isso não faz sentido algum, gente. Entendeu? Então, se a pessoa não está conseguindo, é insano a gente apontar o dedo e acreditar que aquela pessoa é assim porque ela é assim mesmo. Eu não sei, gente. São casos e casos e eu prefiro me abster porque eu tenho outra viés de pensamento. Realmente eu olho para a pessoa, eu busco querer ajudar, mas quando eu vejo que ela não está pronta, eu respeito. Porque no passado, há uns 10, 15 anos atrás, eu ia querer dar na cara dela de verdade. Porque eu ia falar, para palhaçada, levanta, vamos embora, que tá vivo, tá querendo morrer. Sou bem sincera. Só que depois de estudar muito pessoas e para poder até mesmo me entender para trabalhar com pessoas, porque eu lidero pessoas durante muito tempo, eu comecei a ver que não é bem assim. Não é porque a pessoa não quer, sabe? Não é mesmo. E eu sei que é um desafio muito grande para a gente que quer, a gente olhar para aquela pessoa que a gente enxerga o potencial dela e aceitar que, tipo assim, ela não quer. Entendeu? Mas É verdade. ela tá no tempo dela, a jornada dela. É isso aí. Ô Rita, pra gente continuar aqui, tá acabando, eu acho que falta mais ou menos aí uns 15 Ah, não minutos. acredito! Eu quero ficar mais.
20 minutos. Mas eu queria que você falasse agora, vamos falar do mindset de crescimento. Me conta, o que você Ah, diz sim. sobre o mindset de crescimento? Bom, o mindset de crescimento é aquela pessoa, né, que encara desafios. Tem um livro, gente, muito fininho, baratinho, vocês podem comprar, acho que é menos de R$ 20, chamado Picos e Vales. Ali vai explicar para vocês como é que funciona o mindset de fixo, de crescimento em uma linguagem assim, bem legal mesmo. O mindset de crescimento é aquela pessoa que entende que a vida não é uma linha reta, né? É como se fosse o nosso eletrocefalograma e nosso eletrocardiograma mesmo, né? Picos e vales, como está no livro. E a gente vai sim encarar desafios. Só que a pessoa que encara desafios com outra visão, ou seja, a pessoa que encara o fracasso como sendo 50% do sucesso, ela não se contenta em ficar ali, eu fracassei, eu perdi. Não, é uma pessoa que persiste, é uma pessoa que aprende com os erros. Porque errar, gente, só erra quem faz algo diferente, só erra quem vai lá e encara o novo. Todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa pela primeira vez, alguma coisa nova, é passível de erro. Aceita que dói menos, ou então você vai viver na mesmice. Entendeu? Então, o mindset progressivo, ele é assim, ele tem uma mente que ele olha para a vida de uma forma diferente. Eu saí cedo, me programei, me arrumei, fiz tudo para poder chegar aqui, tá na live, acabou a luz. Não deu certo, travou. Aquela pessoa, ela não encara aquilo como sendo um fracasso. Ela para pensar, bom, de repente foi até melhor não ter acontecido hoje, porque talvez eu não estivesse tão preparada para responder as perguntas das pessoas que estavam lá. De repente foi melhor, porque aí numa próxima vez eu marco com o Ulisses uma outra coisa, porque eu vou assistir o que ele fez sozinho para poder a gente já concatenar as melhores ideias para uma próxima live. Uma pessoa com mindset progressivo, ela nunca encara as adversidades como problema. Pelo contrário, ela encara como oportunidades. Então, é muito diferente do mindset fixo. O mindset de crescimento, o mindset progressivo, ou a mentalidade vencedora, o líder vencedor, né? Aquele cara que vai lá, faz, que recebe a demanda e segura aqui, vamos embora que vai dar para fazer, é aquele que acredita de fato que se veio para mim é porque eu sou capaz. Então, isso é mindset progressivo, é um mindset de crescimento, é um mindset vencedor. Você não olha você não sente o peso, né, da responsabilidade. Por mais que aquilo pese, você fala, cara, se vê porque é para mim, eu sou capaz, eu vou fazer. A pessoa sabe que ela tem capacidade absoluta para encarar aquilo, entendeu? Algumas vezes ela pode até contestar, falar, cara, não é possível. O Ulisses me chamar para fazer essa live, um exemplo, né? De repente, eu nem me preparei, ele só pode estar brincando. Mas ela fala, não, se ele me chamou, é porque ele acredita que eu sou uma profissional capaz de fazer. Então, eu dei esse exemplo para poder não falar de outras coisas, mas assim, é uma coisa básica e simples. Como, por exemplo, perdeu o ônibus, né? Tá no ponto de ônibus, o ônibus passou direto. O mindset de crescimento vai olhar aquilo e vai falar uma bênção disfarçada. Eu não era para ir naquele ônibus ali, tio. Ele nunca vai achar que é uma coisa, vou falar uma palavra que eu não gosto de falar, mas ele nunca vai achar que é uma desgraça, né? Ele sempre vai achar que tem algo muito bom por trás daquilo dali. Porque, Ulisses, eu vou te falar, eu tenho 47 anos e as grandes oportunidades que eu recebi na minha vida foram em momentos que eu me planejei para fazer algo incrível e deu tudo errado. Só que eu nunca reclamei, porque minha mãe fala que eu sou uma ET. Que bom que eu sou ET, obrigada, né? Porque eu ficava pé da vida no primeiro momento, mas depois eu falava, cara, eu não vou chorar, porque me dá olheira. Pelo amor, não vai dar. Então vamos lá, vou fazer o quê, gente? Eu não tenho como, agora eu vou ter que encarar isso aqui. E até dentro de um metrô, eu conheci uma pessoa que me deu uma oportunidade incrível. Então, assim, gente, eu falo pra vocês, mindset progressivo, mindset de crescimento, ele enxerga oportunidade aonde o outro tá vendo problema. É como se a gente dissesse assim, né? Nessa crise toda que a gente está vivendo, enquanto uns estão chorando, se lamentando, dadas as suas proporções, que eu não vou entrar no detalhe, outros estão vendendo lenço. Camelô. Camelô, pra mim, é um cara que tem mentalidade, cara, feraça. Né? Porque o cara aqui no Rio de Janeiro tem camelô por qualquer esquina. Choveu, o cara sai com guarda-chuva, capa de chuva. Gente, da onde? É ninja.
Porque não é possível. Ele estava vendendo cerveja e refrigerante agora. Como é que ele apareceu com a capa de chuva? Com não sei. Não sei. É Ele verdade. vende. O cara tá preparado para tudo. Ele não reclama do tempo. O tempo é amigo